Olá a todos meus amigos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Bem, neste exato momento estou aqui na entrada do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A sua localização é no bairro Jardim Botânico. Daí o nome, se leva o nome do bairro em circunstância da importância desse centro de estudo e pesquisa aqui. Vou falar nesse vídeo de hoje sobre diversas espécies encontradas aqui, estrangeiras e nacionais. Como muitos já podem ver, estou segurando uma laranja aqui, que muitos não sabem, se trata de uma espécie estrangeira, muito adaptada no nosso bioma. Vou falar também da árvore samaúma, conhecida como árvore-mãe, do palmo-lateiro, muito comum no bioma amazônico. Vou falar da Vitória Regis, muito comum na Amazônia e no nosso Pantanal. Vou falar da origem do Jardim Botânico e do primeiro diretor desse jardim, Frei Leandro. E muito mais, meus amigos. Fiquem comigo que o vídeo é muito interessante. Como alguns já sabem, meu nome é Álvaro Campos, sou advogado e vamos todos lá comigo? Então, meus amigos, chegamos aqui na árvore samaúma, essa espécie de árvore que é muito encontrada no bioma da Amazônia, também encontrado na América Central, entre diversas outras regiões, nesta área, né, que se encontra perto da linha do Equador. Essa árvore é conhecida como árvore-mãe, árvore-rainha, entre diversos outros nomes que ela é conhecida. O porquê desse nome que ela leva, a árvore samaúma? Porque a grande capacidade dela de absorver água da profundeza do solo para se alimentar e alimenta também outras árvores que ficam ao seu redor. Bem, essa árvore pode chegar até 70 metros de altura e viver em cerca de 120 anos. A maior árvore já encontrada dessa espécie fica no estado do Pará, naquela região Alter do Chão, sagrada para os povos antigos. Ela pode chegar em torno de 70 metros de altura e vive em cerca de 120 anos. A samaúma é encontrada em florestas pluviais da América Central, da África Ocidental, do Sudoeste Asiático e da América do Sul. Ela se encontra na região tropical do nosso planeta. Bem, no Brasil, ela é bastante vista no bioma Amazônia. Considerada sagrada para os antigos povos maia, entre outros, e para os muitos povos indígenas do Brasil, sua copa se projeta acima de todas as demais árvores, servindo de abrigo e proteção para outras espécies de flora e para inúmeros pássaros e insetos. Ou seja, a sua parte dorsal é realmente bem alta e tem essa função de proteger demais espécies de árvores. Já as suas raízes são capazes de absorver a água das profundezas do solo amazônico, hidratando não apenas ela, mas outras árvores de espécies diferentes. Em períodos específicos, quando as raízes atingem um determinado nível de umidade, a árvore solta esse excesso e irriga todo o seu entorno. Essas características lhe renderam o apelido de Rainha da Floresta, Árvore-mãe, Árvore da Vida e muitos outros nomes. Meus amigos, é importante ressalvar aqui que a natureza não é um ambiente de competição, como muitas pessoas assim pensavam, mas sim um ambiente de cooperação. Ou seja, cada espécie da fauna ajuda a outra. Como um bom exemplo, a própria samaúma. Então, meus amigos, a ideia desse jardim foi um presente de uma comitiva japonesa que visitou o Jardim Botânico em 1935.
eles gostaram tanto daqui, do Jardim Botânico, que decidiram presentear a cidade do Rio de Janeiro. Na ocasião, os japoneses doaram 65 espécies da fauna deles. Então o Jardim Japonês foi concluído em 1938. Bem, uma curiosidade. Para a cultura do Japão, o significado do Jardim Japonês é a ideia de tranquilidade, paz e harmonia com a natureza. Estes são elementos presentes na cultura do povo japonês. Na corrida diária, muitas pessoas buscam lugares calmos e tranquilos como forma de refúgio. Conhecido pela serenidade e tranquilidade, os jardins japoneses possuem inúmeros itens que vão além da questão estética, pois há todo um simbolismo e misticismo por trás de cada elemento. Vocês gostaram? Interessante, né, meus amigos? Então, meus amigos, estamos neste lindo espaço da Vitória Régia. Esta planta pertence ao bioma da Amazônia, porém também podemos encontrar no bioma do Pantanal, bem ao norte e por todo o Rio Paraguai, e até a Argentina e o Paraguai. Bem, ela leva esse nome em homenagem à Rainha Vitória, quando então o explorador alemão, a serviço da coroa britânica, Robert Herman, desculpa a minha pronúncia, meus amigos, ele levou essa semente para os jardins de um palácio inglês. Isso ocorreu no início do século XIX, por volta de 1830. Outro nome que ela também leva é Irupé, de língua de Guarani, e Uapé, Aguapé, na língua do Tupi, entre diversos outros nomes. Outra curiosidade desta planta é a folha sagrada, nos rituais da cultura afro-brasileira, onde é denominada de Oxibata. Bem, ela possui uma grande folha de forma circular, com bordas levantadas que pode sobre a superfície da água e pode chegar até 2,5 metros de diâmetro. E suporta até 40 quilos. Claro, se for bem distribuído na superfície das folhas, tá, meus amigos? Outra curiosidade, meus amigos, sua flor pode ser branca, lilás, roxa e até amarelada. Ela expede uma fragrância noturna que lembra do abricó, típica fruta da região norte do país. A floração ocorre desde o início, de março até julho, mas a flor só se abre à noite. Assim que as flores se abrem, seu forte odor atrai os besouros polinizadores, que se aderam às nelas e ficam presos. Depois os besouros saem com o propósito de fecundar outra Vitória Régia, produzindo sementes. A Vitória Régia é a maior flor do continente americano. Como podemos observar, um dos amigos da natureza é o ambiente de cooperação e não competição. Estas aí, mais um exemplo, que a natureza cria mecanismo de sobrevivência cooperativa e não competitiva. Muito interessante, meus amigos. Vamos mais adiante? Então, meus amigos, a localização do Jardim Botânico do Rio fica na zona sul da capital do Rio, onde se encontra também a quarta maior emissora de televisão do mundo, que é a Rede Globo de Televisão, conhecida por todos, não é? Então, aqui iremos encontrar uma diversidade de espécies de vegetação. São mais de 7.000 plantas, que fazem parte de mais de 2.800 espécies, e destas, 850 são consideradas exclusivas do Jardim Botânico do Rio. Bem, o Jardim Botânico é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e é considerada uma das mais importantes centros de pesquisas mundiais na área de botânica e conservação da biodiversidade. Portanto, meus amigos, vejam qual a sua relevância no mundo. Ademais,
por ser um centro de pesquisa, vamos encontrar diversas espécies não pertencentes à nossa querida e amada Mata Atlântica, ou seja, espécies não nativas daqui. Ah, um detalhe aqui, meus amigos, o Jardim Botânico do Rio e o Parque Lage são dois parques que têm a flora brasileira. Flora é tudo aquilo que se refere à vegetação, tá? Como principal atração, ambos estão localizados no bairro do Jardim Botânico, que leva o nome do bairro na Zona Sul do Rio de Janeiro. As propostas dos parques podem parecer iguais, entretanto, cada um tem sua peculiaridade, sua diferença. O Jardim Botânico trata-se de botânica e estudo científico. Já o Parque Lage, que é rodeado pela Mata Atlântica, mas o seu diferencial é o palacete, que tem um pátio aberto com piscina, um café e escola de arte visuais. Possui também exposições de arte e construções da época em que o palácio era habitado. Vamos aqui no nosso vídeo do Jardim Botânico e vamos adiante, meus amigos. Então, meus amigos, chegamos aqui mais uma sessão, essa parte do pau mulato, também chamado de pau mulateiro. Esse tipo de árvore, né, é uma árvore da região das várzeas do Rio Amazonas. Várzeas são uma área que periodicamente ficam inundadas. Já as de terras firmes não adentram a água. E já os igapós, ao contrário, ficam permanentemente inundadas. É uma árvore de crescimento lento, que pode atingir de 15 a 40 metros de altura e 4 a 5 metros de diâmetro, com uma copa colunar. As folhas são grandes. Ela produz flores brancas entre maio e junho. O tronco é retilíneo, com a casca lisa e brilhante, de cor bronzeada. É uma árvore de difícil reprodução. O pau mulato, né, ou mulateiro, conhecido popularmente, vem sendo utilizado para a composição de cosméticos. Essa espécie é frequentemente receitada na etnomedicina como cicatrizante e rejuvenescedor, além de ser usado no controle de manchas de pele. Tá aí a importância da preservação do nosso bioma, pois se tem muita coisa ainda a se descobrir e a se estudar para o nosso próprio benefício. Estou aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A sua localização fica no bairro Jardim Botânico. O próprio bairro leva o nome deste jardim em circunstância da importância do estudo científico e botânico dessa instituição, que é administrada pelo Instituto Chico Mendes, que é um órgão executor do Ministério do Meio Ambiente. Pois bem, meus amigos, vamos falar sobre diversas espécies nativas e estrangeiras, além, claro, do símbolo do Jardim Botânico, as palmeiras. Vou falar da palmeira Palma Mater e muito mais, meus amigos. Olá, meus amigos. Bem, aqui agora vou falar um pouco sobre a origem do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bem, meus amigos, um pouquinho da história da criação do Jardim Botânico do Rio. Foi fundada em 13 de junho de 1808, o Jardim Botânico do Rio, pelo então príncipe regente português D. João. Foi o local escolhido para instalar uma fábrica de pólvora e um jardim para aclimatação das chamadas espécies do Oriente, como exemplo, a baunilha, a canela, a pimenta, entre outras espécies vegetais, oriundas de outras partes do mundo. A princípio, foi um local de experiência com vegetais enviados de outras províncias portuguesas, além daquelas vindas do Jardim Botânico de La Gabrielle, na Guiana Francesa.
até então recém-invadida pelas tropas luso-brasileiras, que os portugueses e brasileiros combatiam em ambos os lados. A intenção era somente aclimatar as espécies de plantas, aperfeiçoando e transportando mudas de semente, muitas das vezes trazidas de outros continentes, em viagens que duravam meses naquela ocasião. Logo em seguida, os colonizadores construíam viveiros para semeá-las e finalmente transportar as sementes para o solo de diferentes áreas e assim observar o desenvolvimento das leguminosas e demais espécies da vegetação importada por eles, sendo da maior importância observar a adaptação das plantas e ao clima do solo brasileiro. Por fim, meus amigos, o Jardim Botânico é um exemplo da diversidade da flora brasileira e estrangeira, uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade do Rio de Janeiro. Então, meus amigos, chegamos aqui no Bosque do Pau-Brasil. Aqui no Jardim Botânico tem diversos bosques como esse, como tem da Seringueira, também que é homenagem a Chico Mendes. Mas em outra ocasião eu vou fazer algum vídeo sobre então o ativista Chico Mendes. Bem, agora eu vou falar da origem do nome do pau-brasil. Bem, falando um pouco do pau-brasil, que por sinal quem não conhece, pois sua exploração foi a primeira atividade econômica exercida pelos portugueses na América Portuguesa durante o século XVI. A exploração do pau-brasil foi muito intensa, principalmente em uma das fases conhecida como período pré-colonial, que se estendeu até meados do século, da década de 1530. A exploração da madeira ocorreria por meio de escambo com os indígenas. O nome do pau-brasil é alvo de muita especulação e de debate entre os historiadores. O consenso atual é que o termo Brasil fazia referência à resina encontrada na madeira, que possui um tom avermelhado. Alguns historiadores sugerem que o termo Brasil e todas as suas variações são oriundas do termo latino Brasilia, que significava cor de brasa ou vermelho. Com o tempo, o nome utilizado para se referir à madeira e ao corante foi sendo utilizado para nomear a nova terra. Isso aconteceu a partir de 1512, quando a mercadoria chegou ao mercado europeu. A nomenclatura da América Portuguesa foi algo que variou bastante durante os primeiros anos da presença portuguesa. A América Portuguesa foi chamada de diversos nomes, como Ilha de Vera Cruz, Terra dos Papagaios, Terra de Santa Cruz e, finalmente, Brasil. Por exemplo, a questão do nome Brasil gerou certa polêmica, uma vez que alguns portugueses não aceitaram bem a substituição do nome como a cronista Pero Magalhães de Gandavo. Bem, meus amigos, esse cronista publicou em 1576 um livro chamado História da Província de Santa Cruz, na qual relatava diversas coisas referentes à América Portuguesa. Em certo trecho de seu relato, defendia o retorno do nome Terra de Santa Cruz por questões religiosas. Outra questão importante a respeito da nomenclatura do pau-brasil é que até mesmo o tupi-guarani, língua nativa de povos originários, os tupinambás, o nome utilizado pelos nativos para se referir à árvore que fazia menção à cor presente na madeira. O termo Ibirapitanga significa árvore vermelha. Meus amigos, não esqueçam de comentar alguma dúvida, tá? Eu teria um prazer em responder a todos. Vamos para mais um próximo quadro. Vamos continuar, meus amigos, mais adiante. Então, meus amigos, falando um pouco
da espécie símbolo do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a palmeira imperial, o Estonia oleracea, nome científico dela. Teve seu primeiro exemplar plantado em 1809 no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A semente foi presenteada por Dom João VI, que fundou a instituição em 13 de junho de 1808. A partir da palma mater e suas descendentes, a espécie se espalhou pelo Brasil. Em 1972, a palmeira imperial, que contava então com 38 metros e 7 de altura e 163 anos de existência, foi fulminada por um raio e infelizmente não sobreviveu. E apesar de inúmeras tentativas de recuperação, não deu certo, sem qualquer sucesso na época mesmo. Já em 1973, no lugar da palma mater, foi plantado outro exemplar, a chamada palma filha, oriunda de uma semente da palmeira original. A filha está localizada ao lado do busto de bronze de Dom João, fundido em 1908 pelo escultor Rodolfo Bernadelli. Então, meus amigos, para informação de vocês, aqui podemos encontrar o busto do primeiro diretor botânico deste jardim, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, do período de 1824 a 1829. Seu nome é Frei Leandro do Santíssimo Sacramento. Meus amigos, tentando adentrar nesta época, a importância do Jardim Botânico do Rio de Janeiro era como se fosse hoje o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que por sinal tem mais de 17 anos dessa autarquia. Aproveitar a oportunidade que eu estou falando também do Instituto Chico Mendes, existe um espaço aqui no Jardim Botânico destinado a homenageá-lo, Chico Mendes. É o espaço onde fica as seringueiras. Bem, botânico renomado, Frei Leandro transformou o que era então um mero jardim para a aclimatação das espécies exóticas em um lugar de educação científica, pesquisa e visitação. Datam de sua gestão a construção do Belo Lago e do cômodo que estamos aqui agora, que hoje leva o seu nome. Nada mais justo, não é? Ele também ampliou o arvoredo, criou novas aleias. Aleias são árvores ou plantas plantadas lado a lado ou pré-organizadas. Introduziu, manejou, pesquisou e coletou diversas espécies, inclusive nativas, que em sua época tinha relevância comercial, cultural, afetiva e econômica, e publicou um importante estudo sobre a cultura e o preparo do chá, entre outras realizações. Essa mesa que podemos ver aqui, costumava-se Dom Pedro I almoçar ou fazer suas refeições aqui. Bem, a original está dentro do museu mesmo. Vou deixar um pouco aqui para vocês admirarem as imagens daqui. Então, meus amigos, chegamos mais uma vez ao final de mais um vídeo. Vou pedir a todos vocês que dê o seu gostei, compartilhem e comentem, que terei o maior prazer em responder a todos. Vou aproveitar a ocasião e dar 3 sugestões aqui para vocês. Uma seria que aproveitasse todos os resíduos que vocês produzem de material orgânico em sua residência e façam um processo de compostagem, que vai transformar em adubo e usa como fertilizante na sua plantação. Outra sugestão seria que todos plantassem e respeitassem o seu bioma, né? Ou seja, plantassem árvores da Mata Atlântica, que reside na Mata Atlântica, ou em outro bioma qualquer do Brasil, como Cerrado,
Caatinga, Pantanal, Amazônia mesmo e Pampas. Bem, uma outra sugestão, meus amigos, que todos venham visitar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Uma ótima opção de lazer para todos a família. Reparei aqui que tem muito estrangeiro e pouco brasileiro, então é uma sugestão excelente de passeio. Meu muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo.